Gutenberg, o pai da imprensa. Oi, você sabe quem foi Gutenberg? Vamos conhecer esse carinha incrível. Nascido em Mainz, na Alemanha, provavelmente entre os anos de 1395 a 1397, Johannes Gutenberg foi o terceiro filho de Frei Lisum Gänzfleisch e sua segunda esposa, Else Rik zum Gutenberg, cujo nome de solteira Johanna adotou mais tarde. Há poucos registros sobre a vida de Gutenberg, mas alguns deles relatam que ele era um aprendiz dos ourives de sua cidade. E para você saber, ourives são aquelas pessoas que trabalham com metais preciosos, seja vendendo ou executando gravações nestes metais. Gutenberg acreditava que o molde arcaico de gravação em metais poderia ser aperfeiçoado e já tinha em mente um projeto de impressão, mas precisava aperfeiçoar a sua ideia. Foi então que ele partiu para a cidade de Estarburgo por volta de 1428, na qual conseguiu aprimorar os seus estudos e técnicas, realizando as primeiras tentativas de impressão com caracteres móveis. Em 1442, imprimiu no seu projeto de prensa 11 linhas em um pedaço de papel. Em 1448, voltou a Mainz para tentar levar à frente a sua proposta inovadora de impressão com tipos móveis. Foi então que conheceu Johann Fust, um cara que aceitou financiar o projeto de Gutenberg em troca de participação nos lucros. Eles criaram então uma pequena fábrica e Gutenberg começou a fabricar prensas e utilizá-las em várias impressões. Depois disso, aparece outro personagem nessa história interessante, um rapaz chamado Pedro Schoeffer, que entrou na sociedade junto com Gutenberg e Fust. Alguns registros dizem que Schoeffer foi quem descobriu o modo de difundir e fabricar os caracteres, alinhando o chumbo ao antimônio. A microempresa de Gutenberg começou imprimindo algumas edições de Donato e bulas de indulgências concedidas pelo Papa Nicolau V. Mas tinha um problema. Apesar da invenção ser inovadora, Gutenberg não estava tendo o retorno financeiro que esperava. Obviamente, Fust, seu principal investidor, não ficou nada feliz. Ele investiu mais dinheiro na empresa, entretanto os resultados financeiros continuavam ruins. Fust não suportou a dívida e acabou processando Gutenberg. Historiadores afirmam que durante o processo judicial, ele conseguiu imprimir a sua obra-prima mais conhecida, a Bíblia de Gutenberg, com mais de 640 páginas. Calcula-se que foram feitas 300 cópias desta obra, porém só se tem conhecimento de 40 nos dias atuais. Mas voltando à história do processo judicial, Fust ganhou na justiça contra Gutenberg, e a ele foi concedido tudo o que Gutenberg havia criado, as prensas, os livros, os tipos móveis e tudo mais. Gutenberg continuou vivendo em Mainz. Ele ficou muito pobre depois do processo. Uma autoridade da igreja lhe concedeu um título de importância e junto disso um salário para que ele conseguisse viver. Apesar de se saber pouco sobre o fim da vida de Gutenberg, há relatos de que em seus últimos dias ele ficou cego. Johannes Gutenberg morreu em 3 de fevereiro de 1468, na cidade de Mainz, e foi enterrado na igreja do convento franciscano na cidade de Eltville. Gutenberg tem uma importância imensa para a imprensa mundial. Após a sua invenção, a impressão de livros que era manuscrita ficou descomplicada, e em meados de 1500 já haviam mais de 15 milhões de livros impressos. Por este motivo, ele é considerado o pai da imprensa. A sua invenção impulsionou também os meios de comunicação, inclusive o jornal tradicional, que antes era manuscrito e passou a ser impresso. Agora que você conheceu esse moço chamado Gutenberg, dá para entender o quanto ele Agora é com vocês, crianças. Essa atividade vocês vão encontrar no livro Assim Eu Aprendo, nas páginas. Beijos da tia Fátima e até a próxima. Tchau!